Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha nós de novo aqui no mais um episódio do Ciclos Podcast, onde nós vamos conversar com pessoas que fazem da arte, da cultura e da ciência seu propósito de vida. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa assim, Tiago Henrique. Muito obrigado por estar aqui. Satisfação. Obrigado, Joaquim, pelo convite. Parabéns pelo pioneirismo e por essa iniciativa da Ciclos. Tiago, muito obrigado. Tiago, compositor, escritor, professor e agente cultural, um gestor cultural. E eu tenho muito carinho de estar aqui com ele hoje. Tiago, pensando aqui em múltiplas coisas que você fez e faz e vai fazer e continua fazendo, mas como é a primeira memória? Qual a primeira lembrança que você tem como a arte, a cultura, a escrita, a poesia? Não sei quem veio primeiro, veio depois. Qual a primeira lembrança que vem? Olha, aqui tem arte, aqui tem cultura na minha vida. Isso, você me lembrou uma frase, né? Que eu não sei se eu sou escritor poeta ou poeta compositor. Até parece que a gente já teve essa conversa. Acho que nós já falamos sobre isso. Mas vamos em frente. A primeira memória que eu tenho é de quando eu ia brincar. Né? Brincar não, ia para a escola e meu irmão para o trabalho, e a gente ia brincando pelas ruas, brincando de fazer música, paródias e tudo. E eu lembro que aquilo ali era tão divertido que um dia eu comecei a escrever as minhas próprias canções, os meus próprios versos, para musicar isso nas nossas brincadeiras. E esse foi o primeiro início, a primeira memória que eu tenho da minha veia artística assim iniciada. Que bacana. Mas isso, quando é que já deixou de ser brincadeira? Quando você acha que começou ali a fluir de uma maneira um pouco mais, digamos, olha, tá indo um caminho aqui. Qual? Eu tinha alguns cadernos de rascunho e quando eu vi que aquilo ali estava ganhando um volume interessante e, sobretudo, transformando também minha maneira de pensar e minha forma de viver, eu descobri que dali eu poderia fazer um livro, gerar um livro, escrever músicas, fazer alguns discos, né? Naquela época eram os CDs ainda. E eu fiquei empolgado com isso. Eu falei, cara, eu vou fazer tantas letras para eu gravar um CD, vou fazer tantos poemas e pensamentos para eu vir um dia a ter alguns livros. Então, quando eu decidi, eu já era bem novo ainda, foi logo que eu comecei aos 12 anos que eu me recordo de escrever com esses fins, de fazer carreira artística na música e na literatura. São minhas impressões, assim, que eu me recordo desde os 12 anos ter essa intenção artística. Ainda tem esses registros guardados ainda, esses textos, essas composições? A maioria. Alguns se perderam porque eu comecei, né, como compositor sertanejo. A minha irmã ouvia muito Zezé de Camargo e Luciano, e ao passo que meu irmão sempre ouvia muito rock and roll, nacional e internacional. Então sempre teve uma mesclagem de cultura ali que me proporcionou tanto conhecer uma área quanto a outra. E eu sempre respeitei as duas, assim como eu respeito os meus irmãos. E foi interessante que as primeiras letras de música que eu fazia eram sertanejas. Fiz cerca de 80 composições sertanejas. E quando, aos 15 anos, eu comecei a aprender a tocar violão, eu tive a oportunidade de aprender a tocar violão, eu comecei a dar mais vazão ao rock and roll. Foi onde eu sabia tocar algumas músicas ali e, sobretudo, criar as minhas próprias músicas. E tinha mais a ver com o meu pensamento, com as letras que eu gostava de ouvir e também de criar o rock and roll. Ele me deu um universo mais caminhável diante assim os pensamentos que eu cultivava ao torno dos meus 15 anos. Então, a gente normalmente nessa idade pega o violão para querer aprender a fazer música, para, né, galantear as meninas, né? Mas o violão também foi um instrumento para você, para criar, para compor, né? Justamente. Ferramenta. Com o violão me veio outras habilidades e me veio o desafio também de fazer ao mesmo tempo música e o instrumento casar com a letra, com a música, com a melodia. E foi muito interessante, porque isso potencializou muito. Se eu cantarolava na minha mente, escrevia no papel, de repente com o violão aquilo começou a ganhar mais visibilidade e capacidade de transformar e de agir sobre a arte na letra e na música. Que bacana. E como era isso dentro de casa, então? O irmão, você, né, a irmã, tudo, como é que era o convívio, os pais, a referência, como funcionava isso dentro de casa, a arte? A minha mãe sempre foi muito brilhante, né? Como professora, ela sempre admirava e gostava também de ver esse desenvolvimento.
Minha mãe sempre tinha um livrinho que ela trazia para mim, Asterix e Obelix. Ela professora também, Olha só. sempre trouxe alguma literatura para dentro de casa onde eu tinha conteúdo para ler. Minha mãe ensinava jornal, aquelas coisas tudo. Então a gente tinha muita bagagem de leitura, assim, né? Tanto literária quanto também cotidiana. E eu lembro que quando a gente está aprendendo um instrumento, isso é cansativo para o outro. E aí eu lembro uma vez da minha irmã, nossa senhora, você só toca isso, só toca isso. Mas também é a persistência que a gente tem que ter para fazer com que a repetição, um dia ela não seja tão necessária e fundamental, porque você começa a criar e a partir da sua base, seu alicerce, você consegue construir os muros e os castelos literários e musicais que vêm com a arte. Então eles sempre me respeitaram. A propósito, o violão que eu comecei a aprender era do meu irmão, né? Então eu toquei no violão dele e sempre comungaram bem da ideia assim, e me deram espaço e liberdade para fazer arte. A composição mais latente nesse momento ou a escrita também estava paralela? Ou nesse momento é só compor? As duas artes são bem intensas na minha vida, desde o princípio. Eu volto aí no nosso princípio, né? Não sei se eu sou compositor-poeta ou poeta-compositor. Tanto a escrita quanto a musicalidade, ela me toca muito. Mas até essa pergunta que você me fez me faz refletir que, potencialmente, a escrita, ela me transmite mais sabedoria, mais possibilidades de transformar e tocar o outro, o próximo, da maneira com que eu almejo fazer a arte, para que ela possa transformar vidas, levar as pessoas ao lazer, a um momento de diversão, a um momento de descontração e um momento, sobretudo, de reflexão. Por isso, também nas letras que eu costumo criar, sejam elas falando de amor ou sociedade, é sempre buscando um ponto de reflexão para que as pessoas possam ser diferenciadas e tornar diferente um ambiente muitas vezes caótico, cansado ou difícil que a gente tem no cotidiano. E quando foi o momento que isso começou a ser concreto, começou a se concretizar, começou a ser palpável, sair só do Thiago para fora, para as outras pessoas, para o mundo? Quando isso aconteceu? Depois de 10 anos que eu escrevia, fazia música, me veio a oportunidade de lançar esse primeiro livro aqui, por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Betim. E eram justamente 10 anos de escrita. Eu comecei a escrever com 12 e aos 22 eu tive a oportunidade de entrar nesse edital e ser contemplado. E aí, até este livro ser publicado, na área literária, eu não tinha mais nada escrito. Ele era tudo que eu tinha. E a partir dessa transformação, dessa oportunidade, me veio uma dezena de outros livros que foram escritos a partir disso, e também vieram alguns álbuns que eu pude ter a oportunidade de lançar também via Lei de Incentivo, e outros projetos musicais que eu atuei como vocalista e compositor em banda de rock por mais de 10 anos. Então, a concretização começou no seu primeiro livro após 10 anos de escrita. Justamente, esse é o primogênito da minha cultura. E você falou de uma coisa que te propiciou essa concretização, que é uma lei de incentivo, né, dentro lá da prefeitura, no caso de Betim. Ainda você enxerga isso como um caminho mais rápido, mais fácil, mais palpável? É um caminho que tem tantos outros que a gente até conversou sobre isso, que os artistas e a arte nos conduz, é um dos caminhos que a gente pode seguir e concretizar seus projetos. Acho que é um caminho muito promissor e muito transformador e importante também para a sociedade, né? É uma manifestação sociocultural, porque ela tem a oportunidade de agir localmente, né? De um artista, de um vizinho seu, de alguém próximo a você, fazer a arte, levar a arte até as escolas, até os palcos, até aonde quer que seja os encontros culturais do município. Então, eu cresci em Betim e tive a oportunidade de fazer várias obras por lá e fazendo esses projetos via Lei de Incentivo, também me apresentando em escolas e levando o artista, o autor, o agente cultural para dentro das manifestações onde ocorre o ensino, a educação, a transformação do ser humano, que é nas escolas e também nos palcos da vida, né? Na oportunidade da gente estar próximo às pessoas e levar a elas boas mensagens, bons exemplos e boas iniciativas. Isso é muito importante mesmo.
Você falou que está dentro das escolas, está dentro do ensino. E você falou agora que sua mãe é professora, né? Isso. E a gente aqui tem sempre um carinho especial e enaltece, sempre vamos frisar os nossos professores. Mas qual a memória que você tem de um professor, de uma professora, de um momento que ela foi importante para você dentro do seu caminho da escrita, principalmente, da composição? Eu toco nisso até no momento em que hoje a gente enxerga claramente dentro do ensino, principalmente da ascensão à universidade, que é o Enem, né? E que todo mundo hoje se prepara tanto para a redação, né? As pessoas falam tanto de tirar uma nota boa na redação, cara. Acho tão gostoso isso quando a gente fala isso, né? Eu, inclusive, fiz o Enem, tirei 950 na redação, primeira vez que eu fiz o Enem, foi assim, elevou minha nota, o nível, quanto foi importante escrever, né? Mas e você que tem a escrita e a composição já desde o início, qual foi esses momentos? Como professor, essa importância sua para você? São vários momentos. A educação, ela nos conduz pelo fio da vida em diversas fases, né, da nossa existência. Eu me recordo de criança ainda, eu ter um trabalho que uma professora passou da gente entrevistar, né, algum poeta da cidade e tudo. E naquele momento eu me lembrei, poxa, minha mãe é uma poetisa, eu vou entrevistar ela. Foi quando ela fez um poema para mim e depois para os meus irmãos, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, cara, que brilhante. Eu não precisava buscar um autor em São Paulo, no Rio ou nas capitais. A minha mãe estava ali do meu lado, né, no lar. E isso foi muito transformador para mim também, porque eu passei, poxa, se minha mãe é poetisa, eu também posso vir a ser um poeta. É uma grande inspiração, uma luz, né, no nosso caminho. Assim como o fato também dela ser professora, é também uma inspiração que me trilhou a um caminho profissional de exercer o ofício de professor, o qual eu exerço hoje. Essa é a minha primeira memória, assim, da educação, né, por meio da minha mãe. Vieram outras, posteriormente. Me recordo no ensino fundamental de uma professora que falava para a gente na biblioteca escolher um livro e ler, simplesmente ler. Às vezes depois fazer um resumo, aquela coisa, né, escolar. E eu me recordo de eu encontrar ali um livro do Carlos Drummond de Andrade. E eu lembro que naquela ocasião as palavras me pareciam muito difíceis e elas pareciam também um conteúdo que eu não conseguia interpretar muito bem. Mas me causou um espantamento positivo. Eu deixei o livro ali e anos mais tarde eu reencontrei Carlos Drummond de Andrade nas prateleiras da universidade quando eu estava fazendo o curso de letras. E ali aquelas palavras difíceis, elas me tornaram fascinantes, elas me tornaram inspiradoras. Eu queria descobrir mais e descobrir palavras novas e ele também inventava algumas palavras. E as interpretações vieram, assim como a maturidade da vida, ela vai chegando no decorrer da idade de cada pessoa. E ali também foi uma experiência de ensino, aprendizagem, que eu carrego pela vida. E uma outra, se tratando de professores, de uma professora que sempre colocava uma frase no quadro, uma professora de geografia. Eu não me recordo mais das aulas de geografia, mas me recordo das frases do quadro, que sempre me faziam refletir, pensar naquele instante. E ela uma vez deixou uma frase escrita aqui: passarinho que não sai do ninho não aprende a voar. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque a gente pode viver numa zona de conforto, né? Você vai ter tudo ali, mas você vai estar deixando de fazer aquilo que é a sua essência, que é voar, que é desbravar, que é se aventurar pelo mundo e conhecer e fazer e criar coisas novas. A importância é grande, né? Como transforma, né, um professor a nossa vida, né? Com o ato, com o gesto, com a palavra, com o ensinamento, é fantástico. E aproveitando aqui, o Thiago chegou aqui, a gente está batendo um papo e fui mostrar para ele aqui os livros exemplares da nossa biblioteca, né? Biblioteca Dona Filhinha, recebe esse nome de Dona Filhinha, em homenagem à Dona Filhinha, que foi professora aqui do Magalhães, né? Que todo mundo conhece, durante 35 anos, né? Professora aqui na cidade. E a gente presta essa homenagem a todos os professores da nossa cidade através dela. Tem uma biblioteca hoje aqui no Espaço Cultural Ciclos, aberta ao público, tá? Pode vir pegar seu exemplar para ler aqui e que leva o nome dela, da importância que tem, né, professor, nas nossas vidas, da importância que tem de estar sempre exaltando, reconhecendo e afirmando, né, isso. E essa afirmação hoje passa por você também, né, que é professor, né, professor da língua portuguesa, professor de espanhol, né, e como é que é hoje, tá hoje ali tocando essas crianças, tocando esses adolescentes, tocando essas pessoas como professor? É uma missão. Eu admiro muito, né, os professores. Eu acho que é a profissão mais bonita,
É importante, nós temos várias, ela é a base de todas, né? Ser professor. E eu admiro muito porque para mim também é um grande desafio ser professor. Eu comecei como professor de espanhol, fui professor de espanhol por mais de 10 anos, e sempre fui muito fascinado, porque espanhol sempre me foi uma matéria mais leve, que tem a cultura, que tem uma língua bonita de se falar. Ela tem uma importância geográfica, econômica, diversa para o nosso país. E, infelizmente, né, os políticos mais acima, eles decidem algumas coisas que eu acho que não tocam necessariamente na transformação da sociedade. E a retirada do espanhol do currículo é uma delas. Porque enquanto você tem na Europa ali falando 3, 4, 5 línguas, né? Você Isso tem mesmo. ali inglês, espanhol, italiano, alemão. Aqui, em vez de estar maximizando, estão diminuindo os potenciais de aprendizagem de línguas, né? do indivíduo, sabe? Então, assim, é um desafio muito grande, porque também, depois de ser professor de espanhol, teve um tempo que eu fui licenciado para exercer um cargo público como secretário de Cultura e Turismo aqui em Igarapé. E, de repente, né, eu fiquei 2 anos servindo neste cargo de gestor cultural e turístico. E depois disso eu retornei como professor e dessa vez como professor de português. Então eu dava aula de espanhol para o ensino médio, eu sempre adorei muito, 10 anos construindo um curso de espanhol, e de repente eu me vejo no ensino fundamental trabalhando com língua portuguesa. E foi um desafio muito grande, eu passei 6 meses ali no Livia Mar, em Betim, onde eu era lotado, e depois veio, né, graças a Deus, por muita sorte, também consegui a transferência aqui para Igarapé, e agora estou trabalhando aqui na Ianco Stelman, né, na Fazenda Solar, como professor de português. E estou aprendendo a me reinventar também. A educação está me ensinando novos caminhos aí que a gente tem como profissional e pela vida, né? Como transformação humana. É o que você falou, um sentimento de feliz, de gratificante ser professor, né? Hoje eu posso dar aula de uma especialização, no caso de fotografia, um curso específico, mas eu digo para você que é o meu melhor momento. Meu melhor momento é ser professor. Meu melhor momento não é fotografar, não é estar aqui com você hoje no podcast, na exposição. Meu melhor momento é quando eu estou tendo a honra de ensinar alguma coisa para alguém, poder permitir de alguém aprender alguma coisa através do que eu posso contribuir. É fascinante ser professor, é gratificante demais. É o seu chamado. Você mencionou uma coisa que também é muito importante. Você foi para a gestão pública da cultura, né? Você, como é que é? Você faz essa trajetória lá do pequeno lá escrevendo, né? Brincando com o irmão de escrever, de falar e escrever livros e tudo. E como é que foi? Como é que foi proposital? Foi pensado? Aconteceu? Como é que foi estar lá hoje, à frente da nossa Secretaria de Cultura, no caso, que você teve lá a gestão lá? Eu sempre, né, depois de grande, eu sempre gostei de política, mas eu nunca planejei um caminho político até um dia eu estar dentro da política. Me ocorreu naturalmente. Eu lembro que na ocasião em que o Arnaldo foi se candidatar, né, o Arnaldo, hoje prefeito de Igarapé, eu tive a oportunidade de falar com ele: Arnaldo, eu tenho algumas ideias sobre cultura e educação, queria te mostrar. E ele me recebeu e foi ali que eu mostrei para ele uma variedade de possibilidades e de desenvolvimento que eu acredito serem sustentáveis e edificantes na área pública, artístico-cultural. E depois vim a desenvolver outras áreas, né, como turismo e outras nuances que eu pude ter oportunidade de trabalhar. Então eu vejo o setor público como potencial fomentador de agentes culturais, de artistas e de fazer com que as pessoas do município tenham espaço, oportunidade para se desenvolverem e manifestarem a cultura né, do município, das pessoas, perto de onde elas vivem, que é a cidade em que o artista mora. Eu acho isso fascinante e acredito que tem muitas ferramentas públicas que podem fazer isso e, sobretudo, acho que o ponto principal é ter oportunidade e criar mecanismos para que a arte aconteça independente de quem esteja no poder. Porque se a gente depender disso, a gente vai depender da boa vontade de uns ou de outros, ou mesmo do olhar que cada gestor ou que cada político tem para com empatia na área artística e cultural. E ela precisa ser plural, ela precisa funcionar
acima de quem está na cadeira, porque os postos são temporários, a política ela é temporária. E precisa se criar mecanismos para que os artistas estejam sempre amparados para desenvolver a sua arte, a sua cultura e gerar novos movimentos para beneficiar as pessoas, né? Com conteúdo de qualidade, exemplar, educacional, artístico e multifacetado, assim como a arte é. Igarapé tem inúmeros artistas. É fantástico. Quando eu me deparo e cada dia que eu conheço uma pessoa nova, ela é muito plural artisticamente. Me encanta Igarapé com essa Também. pluralidade. E essa pluralidade atrai outras pessoas a vir para cá. Vejo pessoas de fora do Brasil, que residem aqui agora como artistas e se dedicam à arte aqui dentro do município de Igarapé, vindo de outros países, de outros estados, de outras cidades. Mas dá para a política pública ir lá também, lá na Fazenda Solar, e pegar as pessoas que estão lá criando arte e cultura. Dá para chegar em todos os cantos da cidade, uma política pública. É possível fazer isso? Dá para. Você estava lá dentro, você fez isso acontecer, que eu sei que você fez acontecer, mas como você falou que quem senta na cadeira não importa, importa que existe sequência, dá para fazer isso, porque às vezes nos parece difícil, às vezes não parece inacessível, às vezes não parece, poxa, eu estou aqui na praça, eu não vou, ninguém vai me chegar para mim, eu toco violão na praça, não vai chegar até a mim uma política pública. Dá? Dá, é brilhante. Eu também, assim como você, sou fascinado com a arte que Igarapé produz e com o quão talentoso é a variedade de pessoas que fazem arte no município. Eu tive a oportunidade, né, e uma bênção, na verdade, de poder vivenciar diversas manifestações artísticas. Na pintura, no artesanato, no congado, no violão, instrumentais, bandas, violão e voz, escritores. Então eu tive a sorte de poder, porque eu me mudei para Igarapé em 2017, quando eu vim para cá, e tive a oportunidade, né, de agora em 2021, quando entrou o mandato do Arnaldo, ter a oportunidade de vivenciar isso com mais intimidade, com mais, né, porque em Betim eu cresci em Betim e espontaneamente conheci muitas coisas e fiz parte de muitos movimentos em Betim. E aqui foi um pouco inverso. Eu tive que descobrir e não nasci fazendo, né? Eu tive que descobrir. E eu descobri isso, Joaquim. Me veio, né, a grande vontade também de gerar oportunidade e mecanismos para que esses artistas daqui possam se emancipar, fazer sua arte e viver também de bons projetos, fazer com que isso seja sustentável, que ele não seja só fugaz, né, que ele possa ser resiliente. O serviço público, ele é monstruosamente burocrático. E isso me estressou bastante nesse sentido, porque eu queria fazer muito mais do que eu pude fazer em 2 anos em que eu estive, né, como secretário de Cultura e Turismo de Igarapé. Então eu vejo que a burocracia ela é muito grande, mas a gente tem que separar o joio do trigo. Saber deixar a parte técnica com quem é técnico, o administrador, etc., e gerar a sensibilidade do político e gerar a sensibilidade do gestor para criar oportunidades, mecanismos e formas de fazer com que a arte e a cultura se desenvolva pelas mãos dos agentes culturais, dos artistas e afins. Concordo com você, porque às vezes muito nos parece que não quer ser o agenciador, ele quer ser o agenciador, o promotor, o poder público, às vezes quer fazer todas as esferas pertinentes. Acaba que embola, parece que não anda, ou acaba, quando anda, afasta um pouco o cara que está tocando violão na praça, correto? Não aproxima ele. Então, você tem toda a razão. Eu comungo da ideia e aí apoio e incentivo para que os nossos gestores pensem dessa forma, né? Facilitem o caminho, né? Já que a burocracia existe, botem, como o Thiago falou, os técnicos para trabalhar, né? E as pessoas que vão acessar lá já recebam as informações já prontas, no bom sentido da palavra, já, né, já encaminhada, ensine o que tem que fazer, como se preenche um edital, de que forma que você traz um orçamento, de que forma que você apresenta um texto, né, para poder cumprir as determinações, né, que existem, né, de um processo de licitação, de incentivo, seja lá o que for, né? É o que a gente falou aqui nos bastidores. É aquele velho ditado, né? Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Isso. O que eu vejo muito aqui em Igarapé ainda as pessoas às vezes têm um conhecido político e falam, me arruma isso, me arruma aquilo, e jeitinho não é o caminho certo para se fazer as coisas.
O caminho certo ele é democrático, ele é plural, ele é acessível, ele é disponível. Então, volto a dizer, né, não tem que depender de quem está na cadeira. Então, por isso tem que ser criado mecanismo e capacitação suficiente para artistas e administradores, de modo com que a arte e a cultura produzida em Igarapé, para Igarapé e para o mundo, ela possa ser sustentável e, sobretudo, estar acima dos políticos que são passageiros, né? Os artistas, eles têm essa capacidade. Fomentar a indústria cultural do município. Ela existe, ela só precisa ser instalada. E aí, eu também penso também que nós temos muito empresários que apoiam a cultura local e tudo, mas que não fiquem só querendo apoiar porque existe um incentivo. Acho que tem que apoiar a arte e a cultura e a ciência, pela arte, pela cultura, pela ciência, pelo que ela significa em poder transformar a vida das pessoas. Não porque vai ter um incentivo de uma isenção de algo, né, que normalmente, infelizmente, às vezes vira uma moeda de troca, né? Eu apoio porque eu vou ganhar algo que me beneficie. Não, eu apoio porque a cultura é importante, porque a ciência é importante, e o benefício é muito maior, né? A capacitação de uma mão de obra muito mais qualificada, muito mais experiente, dá um retorno muito grande. Então, ele disse que os nossos empresários também, além do poder público, poderiam olhar de uma forma também que apoiar a cultura só é benefício para todo mundo e para ele também. Transforma, é só a arte que salva, né? A gente costuma dizer. Pessoal, a gente vai encerrando aqui nosso primeiro episódio hoje. Nós vamos continuar no segundo episódio. Convido você a assistir com mais coisas aí muito bacanas que a gente tem. Muita coisa para conversar com o Thiago. Thiago, obrigado. E a gente volta no segundo episódio juntos. Satisfação. Obrigado. Até mais.